volta com o nosso Sempre Com Você. Nós estamos de volta. Bem-vinda, Paloma. Obrigada, Antonielle. Boa tarde ao pessoal de casa. Professora Maria Fernanda maravilhosa, depois dessa aula que ela de português. Esperamos ter ajudado quem está em casa, né? Verdade. A gente não use perca. Não, perca de tempo. Não dói o coração da gente. Seja não existe, tomar e não existe. Aí a gente vê a importância do professor, né? Hoje é um dia todo especial para eles. Mandar um abraço também para o nosso professor aqui, o Fábio, né? Verdade, o Fábio Gomes é professor de história, para quem não sabe. História, exatamente. Né? E é nosso professor aqui também, porque ele dá umas aulas pra gente de história, de teologia aqui. A gente corre lá para ele, perguntar lá pro Fábio. Mandar um beijo pro Adamo também. O Adamo, né? O Adamo também é professor. Beijo grande também. E tantas pessoas, eu me lembro com muito carinho dos professores que passaram pela minha vida. Eu lembro de todos os meus professores de jornalismo, a Inara, a Cristina, o Oswaldo, foram tantos professores. Também da escola, hoje em dia eu tenho contato também com alguns professores, e é uma maravilha. O Facebook fez essa reviravolta na vida da gente. E eles ficam todos orgulhosos, assim, de ver a gente trabalhando, de ver a gente correndo atrás do nosso, é muito legal. É verdade. E notícias, Paloma? Vamos correr atrás do nosso que tem notícias. Hoje tem notícias, estamos aí, né? Fomos para o segundo turno aí das eleições 2018. Temos o candidato Jair Bolsonaro e também o candidato Fernando Haddad. Temos algumas notícias sobre algum impasse entre os dois ali. E também temos notícias da igreja, notícias também do mundo. Está havendo vários protestos aí em Berlim e também no Chile. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses assuntos e a previsão do tempo. Vamos lá então. Vamos lá. Muito bem, boa tarde, pessoal de casa. Começando o noticiário aqui no programa Sempre Com Você. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, na última sexta-feira, dia 12, disse nas redes sociais que, caso eleito, pretende fazer uma reforma administrativa com a intenção de reduzir e remanejar gastos desnecessários, além de destinar recursos para as áreas essenciais e combater fraudes. A imprensa ficou a tarde inteira esperando Jair Bolsonaro em frente à casa do empresário Paulo Marinho. Ele deveria gravar no local um vídeo para o programa eleitoral, mas não apareceu. Bolsonaro preferiu ficar em casa, onde recebeu o apoio da atriz Regina Duarte. O candidato também fez campanha pela internet. Em uma publicação no Twitter, disse que pretende fazer uma reforma administrativa no governo, reduzindo e remanejando gastos desnecessários, destinando recursos para áreas essenciais, combatendo fraudes e melhorando os programas sociais. Tudo sem custo. Na sequência, escreveu que, combatendo as fraudes nos programas sociais, sobra dinheiro para garantir maior renda aos mais necessitados e, descentralizando recursos, estados e municípios terão maior autonomia financeira para atender às peculiaridades de suas regiões. O deputado Onyx Lorenzoni, que é apontado como ministro da Casa Civil, caso Bolsonaro seja eleito, diz que o importante no momento é trabalhar para vencer o segundo turno. A gente sempre trouxe duas coisas junto conosco ao longo de toda a campanha: a verdade e a humildade. Nós precisamos ganhar a eleição no dia 28 para depois poder falar de governo. Qualquer coisa antes não tem nenhum sentido fazer. E o candidato à presidência, Fernando Haddad, acusou neste sábado seu adversário de ultradireita, Jair Bolsonaro, favorito nas pesquisas, de fomentar a violência e a cultura do estupro. Em entrevista exclusiva à AFP, o candidato à presidência Fernando Haddad, do PT, acusou seu adversário Jair Bolsonaro, do PSL, de fomentar a violência e criticou a liberalização do porte de armas para combater a criminalidade. Ninguém suporta a bandidagem, né? A questão é que as propostas do Bolsonaro, que são pouquíssimas, inclusive na área que ele se diz especialista, não vão resolver. Armar a população não vai resolver. Quem tem que prestar o serviço de segurança pública é o Estado. E se o Estado não está prestando o serviço corretamente, nós temos que adequar o serviço. A proposta de Haddad é que o governo federal passe a cuidar e assumir parte das responsabilidades, sobretudo em relação ao crime organizado. O professor criticou ainda a forma como Bolsonaro, conhecido por sua retórica preconceituosa, faz campanha, sobretudo por meio de aplicativos de mensagens. Eu acho que o que predominou mais foi a mentira, não foi o WhatsApp. Se ele tivesse usado o WhatsApp para falar a verdade, eu não teria nenhum problema com a campanha dele. O problema é que nós já entramos com não sei quantas ações judiciais para retirar do ar
os vídeos que a campanha dele produz falando mentiras a respeito de mim e da minha vice, da candidata a vice-presidente. Haddad reconheceu que seu partido cometeu erros quando esteve no poder, mas disse que os 13 anos de governo PT fortaleceram órgãos de combate à corrupção que permitiram o avanço de investigações. Olha, a corrupção é uma coisa intolerável. E se você perguntar qual foi o governo que mais equipou o Estado para combater a corrupção, foi o nosso. Nosso governo não botou nada para baixo do tapete. E, obviamente, que o que a gente viu para fora do tapete não é uma cena bonita. Mas aquilo foi combatido com a legislação que nós aprovamos. Sobre as visitas semanais ao ex-presidente Lula, Haddad respondeu que os dois trataram questões jurídicas relativas ao processo. Haddad começou ao segundo turno com 42% de intenções de voto, atrás de seu oponente, que alcançou 58%, segundo a pesquisa do Datafolha. Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado no centro de Berlim contra o ódio e o racismo, depois das recentes demonstrações de xenofobia no leste da Alemanha que abalaram o país. Uma mobilização maciça contra o racismo tomou as ruas de Berlim. Segundo o coletivo Anti-Bar, cerca de 150 mil pessoas participaram do protesto. O grupo, formado por várias ONGs, artistas e particulares, reuniu uma semana antes milhares de pessoas nas ruas de Hamburgo e Munique. Também estiveram presentes sindicatos e organizações religiosas e políticos de esquerda. Os manifestantes protestaram particularmente contra o racismo dirigido pela extrema-direita, que chegou há um ano à Câmara dos Deputados. Em agosto, uma manifestação de simpatizantes da extrema-direita acabou se convertendo em uma caça aos estrangeiros nas ruas da cidade de Chemnitz. O partido Anti-Imigração Alternativa para a Alemanha se expandiu, alimentando o medo dos alemães após a chegada de 1 milhão de refugiados entre 2015 e 2016 ao país. E uma manifestação mapuche pediu o fim da chamada violência do capital em Santiago. O protesto destacou a luta dos povos indígenas do sul do Chile para recuperar terras em posse de empresas florestais. A resistência mapuche tomou as ruas de Santiago neste domingo. A mobilização pediu o fim da chamada violência do capital e destacou a luta dos povos indígenas do sul do Chile para recuperar terras que consideram próprias e que atualmente pertencem principalmente a empresas florestais. O protesto foi reprimido pela polícia com viaturas jogando água quando os manifestantes se aproximaram da La Moneda, sede do governo. A Suprema Corte do Chile reduziu a sentença de prisão perpétua para 2 membros mapuches condenados pelo assassinato de um casal de idosos no sul do país e eliminou a qualificação terrorista para incêndio que causou as mortes. Os movimentos mapuches defendem a inocência dos condenados e exigem a libertação de outros detidos por incidentes, considerando-os presos políticos. A qualificação de terrorismo está no centro da controvérsia, especialmente em La Araucânia, onde incêndios são frequentemente registrados, na maioria dos casos em máquinas industriais. Em seu segundo mandato no Chile, Sebastián Piñera lançou um novo plano de desenvolvimento para a região, onde se concentra grande parte das comunidades mapuches que têm os mais altos níveis de pobreza do país. E o Papa anunciou neste sábado, dia 13, a expulsão da igreja de outros 2 bispos chilenos por abusos sexuais de menores, ao término de uma audiência privada no Vaticano com o presidente chileno Sebastián Piñera, em um novo gesto para acabar com a pedofilia na igreja. O Papa Francisco recebeu o presidente chileno Sebastián Piñera no Vaticano em um gesto de combate à pedofilia na igreja. Ao final do encontro, o pontífice anunciou a demissão de outros 2 bispos chilenos por abusos sexuais de menores. Os punidos são Francisco José Cox Runés, arcebispo emérito de La Serena, e Marco Antônio Ordenes Fernandes, arcebispo emérito de Iquique. A decisão foi adotada pelo Papa em 11 de outubro e não admite recurso, segundo a Santa
Sé. Os 2 bispos foram informados em suas residências por seus superiores. A medida foi interpretada como uma mensagem concreta de que o pontífice está determinado a aplicar com firmeza a tolerância zero contra a pedofilia. Em 28 de setembro, o Papa expulsou do sacerdócio o influente religioso chileno Fernando Karadima, de 88 anos, que formou vários bispos. Além da questão delicada da pedofilia, Pinheira tratou de outra questão delicada que envolve o direito internacional e a soberania, o pedido da Bolívia de ter uma saída para o mar. E o Papa Francisco proclamou santos o arcebispo salvadorenho assassinado Oscar Romero, emblema de uma igreja comprometida com os pobres, e o Papa italiano Paulo VI, o pontífice do diálogo em uma multidinaria missa de canonização realizada neste domingo na Praça São Pedro, no Vaticano. O Papa Francisco proclamou santos o arcebispo salvadorenho Oscar Romero e o Papa italiano Paulo VI. O pontífice também canonizou os religiosos Francisco Spinelli, Vicente Romano, Maria Catalina Casper, Nazar Inácia de Santa Teresa de Jesus e o leigo Núncio Sulprício. Romero foi morto em 24 de março de 1980 pelos Esquadrões da Morte enquanto presidia uma missa e se tornou um ícone mundial da defesa dos pobres e da luta contra a violência. Os retratos dos 7 novos santos cobriam a fachada da Basílica de São Pedro. Suas respectivas relíquias foram expostas sobre um altar, entre elas parte de um osso de Romero e a camisa que Paulo VI usava quando foi esfaqueado nas Filipinas em 1970. Paulo VI, o primeiro Papa viajante e o primeiro a pisar na Terra Santa, viajou à Colômbia em 1968 e impulsionou o diálogo com outras religiões. Tanto Romero quanto Paulo VI representam as contradições e as dificuldades vividas pela Igreja do século XX. Eles foram criticados pela instituição por suas aberturas às mudanças da sociedade e por seus pedidos de mais justiça social. E agora a previsão do tempo. O dia em Campo Grande amanheceu com o céu encoberto por nuvens e previsão para esta segunda-feira, dia 15, é de tempo nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas. O sol aparece entre nuvens. O calor e a umidade disponível favorecem ao desenvolvimento de pancadas de chuvas na capital. Na capital, tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas e possíveis trovoadas. A temperatura máxima na cidade será de 27 graus, com umidade relativa do ar entre 90% e 80%. Antonielli, essas foram as informações de hoje. Até amanhã, se Deus quiser, e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Paloma, amanhã eu te espero. E por falar em amanhã, nós vamos receber o padre Adriano Stevanelli aqui no programa Sempre com Você, para a gente falar sobre o Sínodo dos Bispos que está acontecendo. Vamos saber o que é esse sínodo, né? O que isso acarreta para nós, católicos. Então, amanhã tem programa especial aqui também para você e eu te espero, é claro, tá bom? Ó, um beijo grande, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Até amanhã. Tchau, tchau. Sua lição que faz tão bem.